capítulo 21 do segundo livro do profeta Samuel diz assim: Nos dias de Davi, houve uma fome por 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e lhes falou: Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas sim o remanescente dos amorreus, aos quais os filhos de Israel fizeram juramento. Mas Saul tinha procurado matá-los por zelo dos filhos de Israel e de Judá. E Davi disse aos gibeonitas: O que vos farei e com o que vos santificarei para que abençoem a herança do Senhor? E os gibeonitas lhes responderam: Não temos nós questão sobre prata, nem sobre ouro com Saul e com a sua casa, nem queremos que morra homem algum de Israel. E ele lhes disse: O que vós quereis que vos faça? E eles responderam ao rei: Daquele homem que nos destruiu e que maquinou contra nós para nos extirpar, sem deixar nada de nós em todo o termo de Israel. Que nos entreguem 7 homens de seus filhos, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e o escolhido do Senhor. E o rei disse: Eu os darei. E perdoou o rei Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, pelo juramento do Senhor que houve entre eles, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, os quais ela tinha tido de Saul, ou seja, Armone e Mefibosete, e 5 filhos de Mical, filha de Saul, os quais ela tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Davi os entregou os gibeonitas, e eles os penduraram em um monte perante o Senhor. Os 7 morreram juntos, mortos nos primeiros dias da ceifa, quando se começava a recolher a cevada. E Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre um penhasco, do princípio da cega, até que choveu sobre eles água do céu. E não deixou que nenhuma ave do céu pousasse sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que tinha feito Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de seu filho Jonatas, dos homens de Jabes de Gileade, os quais os haviam furtado da praça de Betsã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus tinham ferido Saul em Gilboa, e fez levar dali os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, e também ajuntaram os ossos dos enforcados. E sepultaram os ossos de Saul e de seu filho Jonatas na terra de Benjamim, em Zela, no sepulcro de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, então, se aplacou Deus com a terra. E quando os filisteus voltaram a fazer guerra contra Israel, desceu Davi e os seus servos com ele, e pelejaram contra os filisteus, e Davi se cansou. Nisto, Isbi-Benob, o qual era os filhos do gigante, cujo peso de sua lança era de 300 ciclos de bronze, e tinha de cingido de uma espada nova, tratou de ferir Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. E os homens de Davi então lhe juraram, dizendo: Nunca mais daqui em diante sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. E outra peleja houve depois disso em Gobe contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Safe, que era dos filhos do gigante. E houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, na qual El-Hanã, filho de Jaré, Oreguim, oriundo de Belém, feriu Golias, o geteu, cuja haste da sua lança era como o eixo de um tear. Depois houve ainda outra peleja em Gate, onde havia um homem de grande altura, o qual tinha 12 dedos nas mãos e outros 12 nos pés, 24 ao todo.
e também era dos filhos do gigante. Este desafiava Israel e matou Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi. Estes 4 haviam nascido do gigante em Gate, os quais caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. O capítulo 21 vai falar sobre a revelação divina. Davi recebe a revelação de o porquê que a terra está passando fome há 3 anos. Eram 3 anos consecutivos e ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas Davi, ele foi até o Senhor e o Senhor respondeu a ele, dizendo que era por causa de Saul, porque Saul, ele havia matado os gibeonitas. Então Davi vai até os gibeonitas e pede para eles falarem o que eles querem. E eles dizendo que estavam furiosos por causa de tudo o que havia acontecido, ele queria que fosse entregue para eles 7 homens dos filhos de Saul. Então, Davi, ele vai verificar quem são os 7 filhos de Saul que deveriam ser enforcados. Então, ele vai e toma Armone e Mefibosete e 5 filhos de Mical, filhas de Saul. Então, eles fazem com que esses 7 morram juntos. E há o sepultamento. Rispa, filha de Aiá, quando ela verifica que os seus filhos estão mortos, ela fica com eles. Os 2 filhos dela estavam pendurados. Então, ela se mantém em vigília num campo, ao ar livre, exposta ao calor, durante quase 5 meses. Uma mãe aflita, uma mãe que vê os corpos dos seus filhos em morte. E ela não sabe o que fazer, mas ela não larga eles. Ela fica ali com aqueles corpos se decompondo. Ela olha e observa todo o processo de decomposição daqueles corpos que estão ali. E ela afasta as aves dos corpos, protege aqueles corpos, até que então Davi ouve o que aquela mulher fez. E comovido, ele sai e vai resgatar o corpo de Saul, o corpo de Jonatas, os ossos que já foram decompostos, o corpo, e ele pega os ossos de Saul, de Jonatas e também dos filhos de Saul. E ele vai enterrar esses ossos. Então, quando uma ação, uma atitude, ela é vista e contemplada, ela gera um movimento sobrenatural. A atitude dessa mulher fez com que Davi se movesse para resgatar os ossos de Saul, de Jonatas e dos seus filhos. Então, os filisteus, eles voltaram a fazer guerra contra Israel. Davi, ele já está cansado, porque ele estava lutando grandes batalhas. E então, ele é ferido. E o seu exército fala para que ele não vá mais nas batalhas. Porque se Davi morre, a lâmpada de Israel é apagada. Davi tem promessa, Davi precisa de proteção, de cuidado. E isso representa que a mão de Davi, que derrubou vários inimigos de Israel, precisava estar sempre levantada. Davi precisava estar sempre à frente. E todos reconheciam isso. Quando nós reconhecemos que existem sim pessoas de oração, pessoas de guerra espiritual, pessoas de batalha espiritual, que se levantam a favor do povo de Israel. O povo de Israel que são os escolhidos do Senhor, são aqueles que vão reinar com o Senhor, são aqueles que compreendem o poder da palavra, que são de oração, de jejum, que buscam incansavelmente a presença do Deus de Israel. Que possamos ser abençoados através dessa palavra, que as nossas ações
reflitam a glória de Deus em nós. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.